Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Estou Patrícia Zeli Benites, psicóloga e escritora, mais uma vez aqui no Chalé da Praça 15, em Porto Alegre, no centro, no coração de Porto Alegre, um grande parceiro, que eu já de pronto aqui agradeço ao Chalé a oportunidade dessa parceria, na Feira de Livros do Chalé da Praça 15, que mensalmente a gente desenvolve. E hoje a gente vai estar conversando com José Augusto Zanirati. Exato. E ele vai contar um pouquinho sobre esse livro, Geraldo Zanirati, Eu Preciso Contar, que é bem bacana, né? Que é uma lição interessante a gente resgatar histórias de pessoas que fazem sentido para a gente e te sinta à vontade, então, para estar compartilhando. Seja bem-vindo. Obrigado, Patrícia. Olha, na realidade, como eu sempre digo, né, todo livro tem pelo menos duas histórias. Tem a história que está no livro, mas tem a história da elaboração do livro. E, na realidade, a maior história é da elaboração do livro, e não do livro. Porque o livro se passa basicamente em alguns dias, todo ele, né? Mas o livro levou 24 anos para ser escrito. Mas aí é um livro que levou todo esse tempo porque ele tem uma carga emocional muito grande. Porque Geraldo Zanirati era meu pai. Eu digo porque os pais não morrem, eles só ficam invisíveis. Isso. E na realidade ele me pediu para escrever esse segundo livro, porque o primeiro, que também foi uma biografia, ele foi lançado e ele autografou o livro também, né? Eu escrevi e ele autografou. E ele me pediu para escrever o segundo livro e me deu um papelzinho com 3 ou 4 linhas pedindo que eu escrevesse sobre aquilo. 60 dias depois, ele desencarnou e eu fiquei com a missão de escrevê-lo. E aí foi muito difícil, porque o que ele queria que eu escrevesse era uma situação trágica. Então eu pensei muito, 24 anos, né, imagina. Eu pensei muito para escrever e, bom, acabou saindo. Saiu o ano passado, a gente lançou em setembro do ano passado. E, bom, ele conta uma história, aliás, conta várias histórias, mas tem uma que permeia todo o livro. E tu queres falar um pouco dessa história? Essa é uma história que ela começa no lançamento do primeiro livro. Então é um livro que conta a história de um livro. Olha, que interessante isso! Começa no lançamento do livro, que foi em Porto Alegre, em 2000, no ano de 2000, janeiro de 2000. Que foi uma grande alegria, porque foi um presente de aniversário aos 80 anos do Geraldo. E nesse livro, nesse lançamento, muitas coisas aconteceram. Enfim, as pessoas que que dão o autógrafo, elas acabam não vendo muita coisa. Mas foi uma grande alegria. E 2 dias depois seria o aniversário, e foi o aniversário dele, e aconteceu uma grande tragédia nesse dia. Então o livro conta exatamente sobre essa tragédia. Mas no meio disso, Geraldo sempre contava muita história, né? Muitas coisas que ele viveu. E aí, para ficar mais complicado, eu acho que eu queria até me punir, porque demorei tanto tempo, eu acabei decidindo de fazer o livro na primeira pessoa, como se fosse ele escrevendo. E aí, então, eu procurei muito o vocabulário dele, as expressões que ele usava. Então, claro, isso tudo demora, porque pesquisar sobre o vocabulário de alguém que nasceu em 1920... Sim, bem complexo. Muitas palavras que a gente não usa, né? Principalmente aquelas palavras de muita influência do espanhol. Claro, né? Então, e aí
Eu me mudei durante esse período, eu saí de Porto Alegre, fui para Maringá, no Paraná, depois fui para Guaíra, no Paraná, depois voltei para Maringá, depois fui para Curitiba, depois voltei e fui morar em Canoas. E o livro sempre me acompanhou, sempre foi me acompanhando e claro, tem influência de várias pessoas, principalmente da minha família, né? Porque também me ajudaram a recuperar o vocabulário que ele utilizava, né? Então essa é a segunda parte da biografia do Geraldo. E o que te levou a fazer essa escolha de escrever em primeira pessoa? Certo. Essa é uma boa pergunta. Eu estava me sentindo um pouco só em 2006, na cidade de Maringá, janeiro de 2006. E aí eu recebi um DVD. E esse DVD foi uma gravação feita pelo meu irmão, que ele mandou para mim, o meu irmão mais velho, José Antônio. Ele mandou para mim uma homenagem que o pai recebeu no Teatro São Pedro, uma homenagem daquele evento das curtas, né? Da RBS. A RBS ela tinha um programa em que ela, todos os anos, em dezembro, ela fazia uma homenagem ao pessoal das curtas, né, do Rio Grande do Sul. E nesse dia ele recebeu um troféu e a minha mãe então foi buscar, a Ironita, foi buscar o troféu junto com os familiares, né? Eu não fui, né, porque eu estava no Paraná e eu não tinha condições de vir naquele período, né? Então eu recebi aquele DVD, foi algo que me emocionou muito. E bateu em mim como um alerta, né? Que eu tinha que continuar escrevendo o livro, né? A ideia já tinha 5 anos e eu não tinha desenvolvido ainda, né? Pois é. Então foi aquele start, né? Aí eu mudei, eu já tinha escrito umas 80 páginas, aí eu refiz todo o livro na primeira pessoa e só consegui terminar em 2000, quando a gente fez em janeiro de 2000, o lançamento dos 100 anos do nascimento dele. Só que aí veio a pandemia e aí eu fiquei desempregado, sem dinheiro para publicar. Aí depois eu consegui me empregar, mas aí veio a enchente em 2024. Aí eu me descapitalizei de novo, né? Então, assim, foram uma série de eventos que retardou o processo. Mas, na realidade, demorou porque foi difícil escrever. Eu acho que tem processos que são mais complexos, sim, né? E que parece que quando a gente chega perto, a gente até tem o desejo, né? Mas alguma coisa ainda trava, né? E na verdade, às vezes o processo, ele também é de algo que vai ressignificando e curando dentro da gente, porque a escrita é isso também, né? Ela é algo que liberta algo que liberta algo é ótimo, né? Mas liberta aquilo que está ali, de alguma forma. Ou foi algo de muito prazer, de algo que a gente produziu de uma forma muito bacana, ou de algo que se constituiu como um sofrimento, né? Então, o processo de escrita, ele é libertário. Ele é primeiro para nós, que depois vai fazendo sentido, né? Como aqui no canal muitas vezes a gente fala, né? E isso que tu dizes é a expressão da verdade. Eu sempre digo que a memória não é uma fotografia, ela é a ressignificação de uma lembrança, que não é exatamente como aconteceu. Claro. Só que nesse caso, duas coisas foram muito significativas. Primeiro, que todas as histórias que estão aqui, eu as vivi.
Então, isso tem um peso emocional muito grande. E o segundo, que aconteceu uma coisa que eu não sei se é normal, se acontece com os outros escritores, mas toda vez que eu me colocava para escrever uma parte do livro, eu chorava compulsivamente. Não parava de escrever, mas claro que a emoção tomava conta e eu não conseguia parar de chorar, mas também não parava de escrever. Então eu me organizava para fazer isso nos fins de semana, porque aí eu podia ficar em casa, né? E não sair chorando pela rua. Claro, claro. Mas é muito interessante isso que tu traz, porque assim, a escrita, como todas as formas de arte, elas são expressões que até passam em alguns momentos pela questão do campo da racionalidade, porque às vezes a gente tem que elaborar para a escrita, tu tem que elaborar, enfim, né? Mas, e muitas vezes primeiro a gente escreve e põe para fora e depois reorganiza o processo. Exatamente. Né? Mas ela é algo que vem de dentro. Quando vem de dentro, e eu falo muito isso, de dentro que é da onde? Do nosso íntimo, do nosso afeto. Principalmente quando aquela escrita tem a ver com algo que a gente viveu, ou até o desenvolvimento de uma história, né? E eu me relembro, o meu segundo livro tem muito disso, né? Depois eu fui me dar conta do que aquela história estava querendo dizer, né? O quanto daquela personagem eu já tinha sido, o quanto de pessoas que eu acompanhei e tratei também estavam aí representadas naquela figura, naquela personagem. Então, isso inevitavelmente vem do sentimento, sim, do afeto. E aí, nisto, é uma forma de ir elaborando. Então, quando tu traz, que tu também te permitiu, porque a gente se permite ou não, né? Embarcar naquilo e deixar que venha e que flua da forma como tem que vir, para liberar aquilo que muitas vezes, porque quando a gente está fazendo isso, na intensidade que tu está nos trazendo, não é só nosso. Não é. Com certeza não. Não é só nós. Porque nós somos um combo de ancestralidade, né? De vidas que se entrecruzam. Então, é da nossa história, que junta com a história de outras pessoas, de pessoas que a gente já conheceu, de pessoas que a gente não conheceu. Então, muitas vezes essa carga, ela vem de um afeto que é transgeracional. Exatamente. E é tão verdade isso, que muitas vezes, claro, eu parava um período, depois continuava a escrever, e eu tinha que retomar, então, da onde eu parei. E aconteceu muitas vezes, muitas vezes. Eu disse, não, mas não fui eu que escrevi isso. Mas só era eu e o arquivo. Então não tinha como outra pessoa, ou será que tinha? Né? Porque ao reler o livro, muitas vezes eu parei e disse, não, mas não fui eu que escrevi isso. Eu não lembro de ter escrito isso. Talvez o fato de escrever chorando eu ia escrevendo, fazia com que a minha memória, né, tivesse ligada nas palavras e não no contexto, né? E talvez eu não lembrasse, mas era muito estranho, porque às vezes eu não conseguia identificar exatamente o que eu tinha escrito. Mas não refiz, deixei. Todas as coisas que eu escrevi estão lá, né? Não refiz, lembrando ou não se era eu que tinha escrito, eu deixei como tal. É muito bacana a gente tocar nisso, porque eu venho desenvolvendo um trabalho que é a arte como promoção da vida, saúde mental, espiritualidade.
né? Então, a espiritualidade como a expressão máxima de quem somos e onde estamos nesse momento, né? Algumas pessoas vão acabar levando, inclusive, a espiritualidade para alguma questão de campo religioso. Sim. Ok? É da experiência e da vivência de cada um. Outros vão entender a espiritualidade como nós, seres que somos um ser social, num campo, numa vivência, numa família, numa determinada cultura, né, que vai expressar milhões de coisas. Jung, né, Carl Gustav Jung, que é uma pessoa que um ser, né, várias vezes que eu citei aqui, que foi um dissidente de Freud, né, também falava do inconsciente coletivo, né? Mas por que eu estou trazendo isso? Porque a espiritualidade, quando a gente olha para o campo quântico, a gente aprende um pouco sobre física quântica, enfim, e hoje cada vez mais, né? Nós somos frequências, nós somos diferentes processos em intercomunicação direta. Então, é claro que muitas vezes aquilo que a gente está trazendo pode não ser somente realmente nosso, porque essa mistura de experiências, de vidas, de relatos, de pessoas que nos trouxeram coisas, de termos que a gente associou, que a gente aprendeu, que está comunicado com, está em comunicação com o momento que a gente viveu, com a idade que a gente viveu. Então, é um combo. Eu diria que hoje já é uma realidade a compreensão da mediunidade. E existe conceitos dos mais variados, mas que acredita-se que todo ser humano tem algum grau de mediunidade. Isso. Só que a grande maioria é inconsciente. Talvez, não sei, talvez aqui tenha o resultado disso, claro, de uma mediunidade inconsciente, que de alguma forma se expressava fisicamente pelo choro, né? Mas que também influenciou ou determinou, não sei qual é a expressão mais adequada, em conteúdos dessa escrita. Isso. Mas de alguma forma, claro, tem o meu ponto de vista de quem observou todas essas, claro, histórias. É claro que algumas são histórias que eu lembrava de ter ouvido do meu pai, até porque eu era muito pequeno na época. Claro. Mas de qualquer forma, alguma influência teve. Claro. Que eu não sei explicar, né? Uhum. Mas eu consegui transcrever de alguma forma. Uhum. Isso que foi importante. Eu acho que também tu toca num ponto dentro dessa expressão da espiritualidade, que a mediunidade é isso, é essa possibilidade de a gente permear essas diferentes frequências, né? Eu, Patrícia Zene Benites, traduzindo de tudo que vivi, que estudo, né? Enfim, também tem uma prática religiosa dentro dessa explicitação de espiritualidade, então, sim, tem a ver com também isso, mas o bacana é tu teres permitido isso. Sim. A dar voz, talvez, a muitas vozes, né? E nem todo mundo faz isso. Não se permite reconhecer de que não estamos sós, né? Em nenhum momento estamos sós. E eu acho que essa talvez seja a virtude desse livro. Talvez tenha acontecido de alguma forma no primeiro, mas eu acredito que o segundo expressou muito mais, até porque eu tinha que falar de entes queridos que já não estavam mais no convívio aqui comigo e que, de alguma forma, é um tributo, claro, a tudo que eles viveram, né? E que não contaram, né? Então, esse é o meu orgulho, de poder contar o que eles
Não conseguiram. Não conseguiram. As muitas vozes, né? E é uma gratidão. Todas essas Sem dúvida. energias, tu pode ter certeza que tem uma gratidão profunda por tu teres libertado essas vozes. Né? É. Libertadas. Eu acho um livro muito instigante, né? Que eu acho que a gente é uma lição, né? De compreensão sobre a vida, sobre essas relações, né? E José, como é que as pessoas podem te encontrar, adquirir o livro, também se aproximar de ti, te conhecer, enfim? Bom, eu estou aqui junto contigo, inclusive, na Feira do Livro, todo mês, aqui no Chalé da Praça 15. Também o livro está disponível nas Anirate Audiovisuais, né, que hoje é controlada pelo meu irmão, que aqui fica no centro de Porto Alegre, e também na Isa Sul, que é um grande parceiro, né? O Isatir é um grande parceiro. E está lá disponível também. E no livro tem meus dados, né? Pode fazer contato, eu estou sempre aqui no chalé. Eu vou colocar também aqui nas redes, né? As tuas redes, também as que tu citaste, né? A própria Isa Sul, que eu acho que assim, o Isatir é parceirão. Fenomenal, né? O prêmio que a Isa Sul recebeu ano passado da AGES é mais do que merecido, né? E muito, muito bacana. Eu vou deixar aqui para vocês então poder também estar se aproximando do José e conhecendo essa obra que só por tudo isso que tu está nos contando vale muito, muito, muito. Então, quero te agradecer mais uma vez, Geraldo, pela oportunidade de ter te conhecido um pouquinho mais, de ter conhecido um pouco mais dessa obra, né? E desejo que a gente possa, sabe, sempre se permitir se conectar com as vozes que muitas vezes não são só nossas, né? Mas que estão aí para poder ser reconhecidas, né? E ser valorizadas, porque é isso que quando a gente deixar este momento, aqui nós estamos todos de passagem, mas que aquilo de fato permaneça como uma memória que é importante, né? E que nenhum de nós é só um número. É verdade. Nenhum de nós. Nós somos seres que temos experiências, que temos vivências e que a gente precisa cada vez mais se escutar, conversar, se apoiar, viver. Não é viver somente lá ou lá na frente, mas é viver aqui, é valorizar esse encontro que a gente permanentemente tem a oportunidade de ter. Porque a gente sempre tem oportunidade, muitas vezes a gente não aproveita aquela oportunidade, fica às vezes uma reclamação, mas por que isso, mas por que aquilo, mas quando isso, quanto aquilo, né? E não vive. E a gente está sendo chamado cotidianamente, principalmente de alguns anos para cá, a viver. Não é viver como se não tivesse amanhã, mas é viver com consciência, presença. Né? Então, quando a gente está com alguém, estar com alguém. Não é ficar no celular quando está com alguém, por exemplo. A gente sempre fala isso, né? O celular ele é bom para aproximação, tanto aqui, né? Nós estamos gravando através de um celular, exato, né? Mas ele não pode substituir as relações, porque senão a gente vai ficando vazio. Vazio. E a gente tem milhões de oportunidades para viver o colorido que a vida
nos proporciona a cada amanhecer. Então, gratidão infinita pela oportunidade que está nos dando hoje aqui no canal. E vou confessar para vocês, eu vim para cá hoje sem programação do canal, né? Várias programações, mas não do canal. E aí hoje, aqui a gente está vendo quem está querendo gravar, e como é bom isso, como está sendo prazeroso isso. Porque aí a vida nos traz quem precisa estar nesse momento. O que não estava previsto. Isso. Que nem tudo está planejado, viu? Tem tudo planejado. E quando a gente se permite sair, muitas vezes, do planejado, a gente dá de cara com maravilhas, como essa nossa conversa. Agradeço muito. Gratidão infinita. Gratidão a vocês. Mais uma vez, convido vocês a curtirem, compartilharem. Quem ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal e ative aí as notificações. Que sejamos luz, paz, sabedoria e encantamento. E até a próxima.